vocês? E hoje a gente vai falar sobre uma droga que é o inibidor de bomba de prótons, o pantoprazol, que é um dos fármacos mais empregados no tratamento farmacológico de lesões gástricas, de gastrite, de úlceras, de refluxo também, então é uma droga muito utilizada pela população. Quais as questões envolvidas com os inibidores de bomba? A gente tem o pantoprazol com uma característica bastante especial. O inibidor de bomba, normalmente, ele causa uma modificação da secreção de ácido pela mucosa gástrica. Esse é um efeito que ela promove para reduzir, assim, a lesão gástrica, fazer uma diminuição desse processo da secreção de ácido e fazer com que o paciente tenha uma cicatrização da úlcera gástrica. A maioria dos inibidores de bomba tem uma certa semelhança, não só no mecanismo de ação, mas no aspecto clínico, no resultado clínico. Quando a gente fala do pantoprazol, a gente tem uma característica. Qual é a diferença dele para os outros? O pantoprazol ele demora um pouco mais para funcionar, ele tem um tempo de latência um pouco maior. Então ele demora mais de 1 hora e 20 para você ter o início de uma resposta terapêutica. A gente precisa lembrar também que essas drogas fazem inibição da secreção de ácido, mas elas precisam chegar a um pico de concentração para conseguir ter uma inibição mais efetiva e um controle da secreção gástrica. O tempo de latência do pantoprazol é um pouco maior do que os outros, tempo de latência próximo de 1 hora e 20 para iniciar esse processo de ação terapêutica sobre o paciente, mas a gente tem algumas características que são bastante relevantes em relação aos inibidores de bomba. A gente precisa lembrar também que estes fármacos eles podem causar alterações na absorção de cálcio, tá? Porque eu tenho uma elevação do pH gástrico e, consequentemente, uma modificação na absorção de cálcio e, nesse caso, também uma modificação na absorção da vitamina do complexo B12, ou melhor, da vitamina do complexo B, a B12 especificamente, você tem uma diminuição nesse processo de absorção do sistema gástrico, consequentemente, uma redução dessa vitamina no organismo do indivíduo. Então a gente precisa lembrar nesse caso do pantoprazol que o tempo de latência dele é um pouco maior do que o dos outros, só que ele tem uma vantagem em comparação aos outros. Ele sofre bem menos interações medicamentosas com outros fármacos. Por isso que ele é uma droga bastante interessante quando você utiliza em pacientes idosos, porque o paciente normalmente utiliza vários fármacos diferentes e aí quando você emprega o pantoprazol, você evita o risco de interação medicamentosa, alterando a efetividade de outras drogas. Mas a gente precisa lembrar que ele tem alguns efeitos adversos. Nesse caso, a diminuição da absorção do cálcio e a diminuição da absorção da vitamina B12 pode ser um fator prejudicial para esse paciente. Por isso que é necessário um monitoramento, principalmente em paciente idoso, da concentração de cálcio desse paciente para ver se não está tendo alterações e, consequentemente, pode também ter modificações no depósito de cálcio no tecido ósseo, aumento do risco de fraturas. Então, se o paciente já tem uma predisposição a desenvolver osteoporose, isso pode ser um fator de risco para ele, e monitorar também laboratorialmente a concentração de B12, porque ela pode sofrer uma diminuição e, consequentemente, repercutir de forma metabólica nesse paciente, alterar e causar complicações. Então, resumidamente aqui, inibidores de bomba relacionado ao pantoprazol, a gente tem um tempo de latência maior, você tem uma diminuição da absorção de cálcio e da absorção de vitamina B12, mas tem uma vantagem terapêutica com ele, que é não sofrer tanta interação medicamentosa quanto os outros fármacos da mesma família promovem. Clinicamente, são todos muito semelhantes. Então, se você gostou do vídeo, acompanhe a gente aí nas redes sociais, acompanhe a gente no nosso canal também. Toda semana tem informação nova e acompanhe os nossos próximos vídeos aí com muita coisa legal.